Sim. Ok, obrigado. Então, bom dia a todos e a todas novamente. Eu sou o professor Marcos Carlos Utida. Vou dar início, então, à prova didática, né, onde o tema escolhido foi articulação do ombro, especificamente complexo do ombro, iniciando aqui referente à disciplina EF 309, Cinesiologia da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, né? Temos aí, né, na tela de vocês um QR Code, então caso vocês tenham interesse, né, é interessante vocês pegarem o celular de vocês, apontarem aqui para o QR Code, que certamente vocês terão a apresentação em PDF e também as tarefas finais, né? As tarefas finais, ou seja, estamos aqui falando de uma disciplina da graduação, né? O que precede essa disciplina, cinesiologia, são duas disciplinas da anatomia, são ministradas no IB, da Unicamp, Anatomia Humana 1 e Anatomia Humana 2, depois cinesiologia, na sua sequência, né, a disciplina EF 411, biomecânica, e depois EF 412, fundamentos neurofuncionais do movimento humano. Destaquei aqui as principais disciplinas relacionadas, né, diretamente com essa disciplina cinesiologia EF 309. Essa disciplina, ela tem uma duração, né, semanal de 4 horas, né, por semana, onde a gente divide uma parte, né, teórica e outra parte, né, ministrando a parte teórico-prática, né? No dia de hoje a gente vai fazer, logicamente, um recorte especificamente sobre o conteúdo, já que não temos aí disponível as 4 horas para ministrar. Felizmente, né, vocês têm essa possibilidade de não ter as 4 horas. Bom, o que a gente vai falar um pouquinho nessa aula? A gente já falou, então, na aula passada, né, sobre o complexo do ombro como um todo, né, passando, né, pelas articulações externo-clavicular, acromioclavicular e escápulo-torácica. Hoje, em específico, daremos uma ênfase na articulação do ombro, propriamente dito, ou chamada também de glenohumeral, né? Destacando algumas importâncias das atividades do dia a dia, uma breve revisão de anatomia, os movimentos gerais, planos e eixos, músculos e seus movimentos, as aplicações, e ao final teremos aí, né, a atividade prática, que infelizmente não será ministrada nessa aula aqui que vocês estão assistindo, mas numa aula comum, né, do usual, a gente teria uma aula prática nessa sequência, né? E, logicamente, vamos falar um pouquinho, então, sobre o complexo do ombro, né? Específico, como havia falado, a articulação glenohumeral. Bom, e quando a gente fala na articulação glenohumeral, ou ainda mais, né, no complexo do ombro, a gente não pode esquecer que ela participa de praticamente todas as atividades que envolvem a parte de membros superiores, né? Seja na sua hidratação, né? Seja, por exemplo, né, na sua atividade cotidiana, como pentear o cabelo, se alimentar, fazer a sua higiene, né? Ou seja, a movimentação dessa articulação, ela se dá, né, em todos os momentos quando você deve realizar, né, algum movimento de membros superiores. E não posso esquecer ainda da participação e da utilização da articulação glenohumeral, articulação do ombro e complexo do ombro, em exercícios, né, exercícios físicos, nos esportes, né? E aí destaco aí um esporte, na verdade, que eu gosto muito, que é o powerlifting, né? E tem o halterofilismo paralímpico, que é o para-powerlifting, que é baseado no exercício supino, né? Então, assim, essas atividades estão diretamente ligadas aí à articulação do ombro, assim como a própria saúde dessa articulação, né? Então, além de manter a integridade, a sua função, né, temos que pensar nessa questão da preservação, né, dessa articulação, que é uma articulação com grande mobilidade, contudo, né, uma estabilidade não tão boa quanto, por exemplo, a articulação do quadril, né? Além disso, a gente sempre, né, coloca essas atividades do dia a dia, classicamente, os esportes, o lazer,
mas a gente não pode esquecer também que as pessoas com deficiência, especificamente, né, nesse caso aqui da ilustração, as pessoas que utilizam cadeira de roda, por exemplo, elas utilizam, né, diretamente a articulação glenumeral, né, também para a sua movimentação. Além da sua movimentação, a própria, né, quando você tem que fazer a própria transferência, né, você faz a transferência da cadeira de roda, por exemplo, para um assento de carro, ou ainda para a cama, ou para uma outra cadeira, né, é necessário que a utilização do complexo do ombro como um todo, mas certamente a articulação glenumeral também é utilizada. Além disso, né, muitos esportes destinados às pessoas com deficiência, os PCDs, também utilizam, logicamente, a articulação do ombro, né, em específico aqui, destaquei nesse desenho aqui, o basquete em cadeira de roda, né. Não posso esquecer também dos idosos, né, aqui a gente coloca, né, a gente sempre destaca a importância, né, dos membros inferiores para a independência, né, e qualidade de vida da população idosa, mas certamente a preservação dos membros superiores, especificamente a saúde articular, né, dos idosos também é importantíssima, visto que, por exemplo, né, a própria questão de você se alimentar, de você se hidratar e realizar as suas tarefas, né, do dia a dia, a sua higiene, a sua eventual deambulação utilizando, né, por exemplo, um andador, uma bengala, ela depende, certamente, de uma saúde articular importante, né? Muito bom. Dando essa breve introdução, a gente acaba falando um pouquinho sobre um recordar é viver ali, que o meu orientador sempre falava, né, relacionada à parte da anatomia. E aqui eu vou mudar um pouquinho a apresentação para a gente poder fazer um destaque em específico, né, em outro documento aqui, que é esse aqui. Vamos lá. Bom, aqui eu estou utilizando... Todo mundo está vendo, gente? Sim? Tá legal. Né? Então, aqui a gente está utilizando um aplicativo da 3D4 Medical, da Elsevier, né? Simplesmente para a gente poder fazer um recordar é viver um pouquinho sobre as estruturas ósseas, né? Diretamente ligadas à articulação glenumeral, assim como o complexo do ombro. Tá? Opa! E a necessidade de uma coordenação motora fina importante aqui na utilização desse aplicativo, né? Então, aqui nós temos, né, uma vista anterior, uma vista lateral e uma vista posterior, né? Então, a gente está falando aqui da articulação glenohumeral, especificamente, mas lembrando, né, que certamente a gente vai precisar, quando a gente realiza o movimento da articulação glenohumeral, né, em destaque aqui, nessa setinha, a gente realiza movimento na articulação acrômio, né, externo-clavicular, ou seja, uma articulação do externo com a clavícula, acrômio clavicular, do acrômio já na escápula, né, com a clavícula, e também a chamada articulação escápulo-torácica, que é uma articulação, né, funcional, mas do ponto de vista anatômico ela não é, né, uma, diríamos, clássica articulação, né? A movimentação aqui, então, da articulação escápulo-torácica. Então, nós temos essa estrutura, iniciando aqui na parte posterior, lembrando, que eu acho que é muito importante lembrar, né, os alunos, o seguinte: quando a gente mobiliza, né, a articulação glenumeral, né, certamente há necessidade da estabilização da articulação
escápulo-torácica, né? Ou seja, existe uma harmonia na movimentação dela, né? Já que muitos dos músculos mobilizadores distais, eles estão aonde? Eles estão tendo sua origem na escápula. E a escápula certamente tem aí, então, músculos importantes, né, na sua estabilização, portanto, né, músculos estabilizadores proximais, para que haja movimentação plena, né, da articulação gleno-humeral, tá? Então, né, só fazer um recordar e viver aqui dessa estrutura. Vamos ver se eu consigo aqui melhorar um pouquinho a imagem. Opa! Calma, não tanta miopia. Muito bem, então aqui nós temos, né, uma vista posterior da escápula, né, fazendo um breve recordar e viver, até porque muitos dos músculos que vamos citar hoje, né, eles têm a sua origem aonde? Na própria escápula, né? Então aqui tem a espinha da escápula, né, o acrômio, né, aqui tem a fossa infraespinal, fossa supraespinal. Então, lembrando que, por exemplo, nessa fossa infraespinal, a gente vai ver que tem muitos músculos que são inseridos, né, muitos deles referentes aos músculos do manguito rotador, né, na fossa supraespinal, o supraespinal, e aí, né, fazendo aqui, remetendo essas questões ligadas à escápula ainda, fazendo esse pequeno giro, temos um músculo que, às vezes, a gente da graduação, né, os alunos da graduação, eles têm uma certa dificuldade de saber onde é que eles estão, que é o músculo subescapular, que está nessa fossa subescapular aqui, na parte anterior da escápula, né, a parte costal, né, referente ao gradil costal, né. Como vocês podem observar também, né, temos aqui o processo coracoide, se insere aí músculos importantes, né, como o coracobraquial, o peitoral menor, a cabeça curta do bíceps braquial, que é multiarticular, e aqui nós temos a tal da cavidade glenoidal, né, cavidade glenoidal, que, como vocês podem observar aqui, é uma estrutura pequena que acomoda, na verdade, né, a grande cabeça do úmero, né, a grande cabeça do úmero. Portanto, né, tem até citações que a cavidade glenoidal, na verdade, ela é muito pequena para acomodação, logicamente, da cabeça do úmero, como a gente vai falar. Bom, indo aqui para uma vista lateral, se recordar é viver, é importante destacar aqui estruturas que a gente vai comentar durante a aula, né, que é o tubérculo maior, né, numa vista aqui látero-posterior, aqui, né, onde se inserem vários músculos também do manguito rotador, que a gente vai comentar, o tubérculo menor aqui na parte anterior, né, aí tem o sulco, né, intratrabecular, passa aqui, onde vai passar o tendão do bíceps braquial na cabeça longa, né, então, aqui só fazer recordar e viver dessa estrutura, certamente porque serão úteis, né, para a nossa explicação referente a... Opa, deixa eu ver aqui. A aula de hoje. Eu estou olhando duas telas, gente, então peço desculpas aí no desviar da minha visão aqui. Uma guia aqui. Ok. Muito bom. Retornando, então, aqui ao slide principal, né? A gente coloca e destaca, então, que a articulação glenohumeral, que a gente comentou agora, ela é uma articulação tipo sinovial esferoide, né? Ela tem movimento nos três planos, ou seja, você tem movimento tanto no plano frontal, né, com a abdução e a adução, você tem movimento no plano sagital, né, plano sagital, com a flexão, extensão, né, e alguns autores destacam aí com o movimento de hiperextensão, e você tem a movimentação no plano transversal, que é referente ao quê? As rotações, né? Então, deixa eu melhorar aqui minha imagem, né? Deixei aqui o cotovelo em flexão.
Deixei aqui o movimento em flexão só para vocês poderem observar, né? Uma rotação lateral e uma rotação medial, tá? A gente vai destacar e vai comentar um pouquinho com vocês essas estruturas, né? Esses movimentos. Então, olha lá, reforçando, né, que a cabeça do húmero se articula com a cavidade glenoidal da escápula. Ela é muito móvel, né? Ela tem uma movimentação ampla. Porém, como a gente já havia comentado, a sua estabilidade é um pouco mais precária, né? Necessitando fortemente, né, de estruturas ligamentares, tendíneas, da própria cápsula articular e de estruturas ativas, né? De estabilização dessa articulação, como a gente vai reforçar rapidamente, né? No próximo. Voltou aqui, Ricardo, desculpa. Deu para ouvir tudo, gente? Eu, às vezes, tiro... Acho que esse último finzinho agora não. Tá bom. Vamos voltar. Então, retornando, agora a gente pode explicar um pouquinho sobre os movimentos da articulação glenohumeral, destacando aí, por exemplo, a abdução e a adução. Olha que interessante, né? Quando a gente fala em movimento de abdução e adução, né, aí eu nomeei aí, né, e coloquei mais ou menos até quantos graus, né, aproximadamente cada articulação ou seu complexo atinge. Então, nessa abdução de 180 graus, certamente nós não estamos falando de uma movimentação simplesmente da articulação glenohumeral. Se a gente for pegar, né, e lembrar um pouquinho da movimentação, a gente vai pensar o seguinte, vai lembrar o seguinte, ó, né, se todo mundo colocar a mão aqui na borda inferior da escápula, né, na borda inferior da escápula, né, você vai perceber que, né, nem toda movimentação de abdução leva a sua movimentação, uma rotação superior. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que a partir de 30 graus, né, do movimento de abdução referente à articulação glenohumeral, acontece uma movimentação da escápula fazendo uma rotação superior. Vamos ver se eu tenho aqui um desenho. Peguei aqui um desenho, né? Fazendo uma rotação superior da escápula, né? Lembrando que a cabeça do húmero, né, ela está encaixada aqui, tá, gente? Tá? Então, ó, lembrando que, ó, existe uma rotação superior, portanto, que trabalha conjuntamente nessa movimentação de abdução, né? Isso foi apresentado em 1944, né, no artigo do professor Inman, tá? Então, é interessante mostrar que existe, né, a partir de 30 graus, o chamado um ritmo escapulohumeral, que responde proporcionalmente a 2 graus da movimentação do seu húmero, né, na articulação glenohumeral, para 1 grau de rotação superior da sua escápula, né? Quando você vai, portanto, realizando a abdução, a movimentação da sua escápula nessa rotação superior que vocês podem observar, né? Bom, logicamente, realizando essa movimentação, né, existe esse ritmo escapulohumeral e você, logicamente, faz um retorno, né, chegando à adução e, por exemplo, né, no próprio livro do Hermann, ele destaca que ele pode chegar numa adução de 75 graus, ou seja, indo mais aqui numa linha média, né, numa linha medial. Bom, temos ainda os movimentos de flexão, né, e é interessante destacar também que no movimento de flexão há uma rotação superior da sua escápula, né, só que a partir de 45 graus de flexão, né, chegando aí aos seus 180 graus, tá? E alguns autores destacam o momento de extensão, né, até o final aqui, e alguns destacam como hiperextensão, e aí destaquei aí 60 graus
de hiperextensão. Rotação interna ou medial, né? Então, fazendo aqui, a gente pode deixar só o braço paradinho aqui e fazer as rotações, né? Então, uma rotação medial, uma rotação lateral externa, tá? Lembrando que em abdução, né, essas rotações, elas acabam ficando mais limitadas, né? Chegando a aproximadamente 90 graus apenas de rotação, tá? Ainda temos a chamada adução horizontal e a abdução horizontal, né? Então, agora no plano transversal, temos aí, né, o braço, né, a articulação glenohumeral em abdução e realização do movimento de adução horizontal e de abdução horizontal, né? Então, a adução horizontal é sempre muito lembrado, né, exercício, né, da musculação crucifixo, e a abdução horizontal, muito comum a gente lembrar o crucifixo inverso, nome do exercício, hein, gente, tá? Não esqueça. E aí temos a circundução, né? A circundução, que é o conjunto dos movimentos de adução, abdução, flexão e extensão. Muito bem. Destacado isso, fechou o áudio, Uchida. quando eu mudo de tela, acho que eu dou um clique aqui e ele para. Mas obrigado, Ricardo. Então, agora a gente dá um destaque à questão da abdução no plano frontal, né? Ou seja, fazendo aqui a abdução no plano frontal, tradicionalmente, né? E também a abdução no plano escapular, que é ficar levemente com o braço à frente, mais ou menos uns 30 graus, respeitando justamente, né, a estrutura articular, né, e sua inclinação referente à escápula. E aí eu convido aqui um colega para a gente poder fazer essa aula aqui. Eu vou retirar, então, portanto, essa apresentação e convido aqui um colega de aula que sempre é bem-vindo, né, nas nossas aulas para poder realizar essa parte, né? Então, nós temos aqui a articulação glenohumeral, ou seja, né, cabeça do úmero e cavidade glenoidal. Quando a gente fala, né, nessa abdução no plano frontal, portanto, o que acontece? Com licença, amigo. Retirei aqui, né? Você faz essa abdução e você pode ocorrer o quê? O choque, na verdade, né? O choque do tubérculo maior, né? O tubérculo maior, essa parte aqui, né? Com essa parte aqui, com o acrômio, tá? E, logicamente, se vocês forem lembrar, o que tem aqui entre essas estruturas, né? Nós temos, por exemplo, o tendão, né? Finge que o amarelinho é o tendão, tá, gente? O tendão do músculo supraespinal, né? Temos aqui também a bursa subacromial, depois a bursa deltoide. E aí, o que acontece? Quando você faz essa abdução, basicamente, você tem um maior choque dessas estruturas, né? Maior choque dessas estruturas, podendo levar, né, ao maior impacto dessas partes e gerando, né, lesões, podendo resultar na síndrome do impacto. Então, o que é sugerido, por exemplo, a abdução no plano escapular, onde você desloca isso levemente à frente. E quando você realiza o movimento de abdução no plano escapular, gera-se também, com isso, uma rotação externa da articulação glenohumeral. Quando você faz essa abdução, portanto, você percebe que o tubérculo maior, ele é rodado levemente para a parte posterior, evitando, portanto, o choque dessas estruturas, né? Até eu brinco, na verdade, né? Então, isso pode ser feito propositalmente, ou seja, você vai fazer classicamente aquele exercício lá, né, que trabalha a musculatura do deltóide, mas não só o deltóide, como o supraespinal, que é o exercício de elevação lateral, né? Então, provavelmente,
em vez de você realizar ele simplesmente, né, ele de forma, né, a respeitar o plano frontal, leve ele levemente à frente. Com isso, você tem um menor choque dessas estruturas, preservando, né, a saúde da articulação do seu ombro. Né? E, além disso aqui, muito obrigado, né? Além disso, é importante destacar essa relação, né? Então, vou fazer uma abdução, e essa abdução ela pode ser, por exemplo, realizada, né, com uma rotação externa, uma rotação lateral. Dessa forma, eu também faço com que o tubérculo maior seja deslocado, né, para a parte posterior, evitando, né, o choque dessas estruturas. Aproveito nesse momento também para destacar a importância, né, nesses movimentos da relação da movimentação da cabeça do úmero, né, da cabeça no úmero com a cavidade glenoidal. Ou seja, né, quando você faz qualquer movimentação, especificamente falando da abdução ainda, né, o que acontece? Você tem uma rotação, né, superior dessa estrutura, uma rotação superior dessa estrutura, o que é natural. Porém, a gente não pode esquecer que há necessidade não simplesmente de uma rotação superior, mas um deslizamento da cabeça do úmero na cavidade glenoidal, fazendo com que haja a boa movimentação sem o choque dessas estruturas. E para isso, né, para que haja, logicamente, o deslizamento da cabeça do úmero na cavidade glenoidal, é importante que haja, né, certas forças compressivas ali. E, por exemplo, que a gente sempre destaca a importância, por exemplo, do fortalecimento dos músculos do manguito rotador para a saúde, né, dessa articulação, tá? Ou seja, com isso você consegue gerar uma força compressiva suficiente para que haja esse deslizamento e não simplesmente um rolamento, né? Então, é importante que haja o deslizamento. Muito bem. Retornando aqui. Vamos ver se não desliga meu áudio. Ok. Muito bem. Bom, e já que a gente está falando de estabilização da articulação, quais são as principais estruturas que a gente tem, né? O lábio glenoidal, cápsula articular, né? Portanto, a cápsula articular, gerando pressão negativa, né? Ou seja, essa pressão negativa é importantíssima para a manutenção dessa, né, estabilização da articulação. Então, relatos, por exemplo, se você enfiar uma agulha, né, e perfurar a cápsula articular, portanto, você vai gerar uma pressão mais positiva e resultando, portanto, numa perda de estabilização dessa estrutura, né? Ligamentos articulares associados, ligamento glenohumeral, ligamento coracohumeral, músculos do manguito rotador e, inclusive, a cabeça longa do bíceps braquial, né? Que mantém, não simplesmente pela ação do músculo do bíceps braquial, mas também pelas estruturas tendíneas ali, né? Que mantém, inclusive, a estrutura do lábio glenoidal. Então, falando do tal do lábio glenoidal, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? Do lado direito de vocês, do lado esquerdo, uma imagem menor, onde você não tem o lábio glenoidal, e o lado direito aqui, ela um pouco destacada. Está bem clarinha aqui, mas é possível observar essa estrutura. Ela aumenta a cavidade glenoidal em aproximadamente 50%, né? Lembrando que essa cavidade glenoidal ela é muito superficial, portanto, é importante que haja, né, esse aprofundamento dado aí pelo lábio glenoidal, que é uma estrutura de fibrocartilagem, tá? Fibrocartilagem. A gente percebe que várias dessas estruturas ligamentares, elas também vão se fundir a essa estrutura do lábio glenoidal, tá? Mais uma vez também, fazendo um caminhar do lado esquerdo de vocês para o direito, nós temos aqui, no lado esquerdo, né, a estrutura nua,
ou seja, sem estruturas ligamentares, ou membrana sinovial, né, como na segunda aqui, destacada a membrana sinovial, que é a parte interna da cápsula articular, e na imagem 3, né, na sequência, você tem os ligamentos, né, gleno-humeral, né, a parte superior, média e inferior. Muito bem. Além disso, nós temos um ligamento chamado coraco-humeral, que está aqui nessa imagem à esquerda de vocês, representado por esse hashtag aqui, e nessa imagem central, destacada em verde, né, que fica na parte superior, né, ligando aqui a raiz, né, do processo coracoide ao húmero, né, fazendo essa estabilização na parte superior. E aqui já, né, a estrutura da cápsula articular como um todo, que tem por objetivo, inclusive, né, poder realizar a movimentação plena, porém, né, ela é estruturada de uma rica estrutura de fibrocartilagem, né? Não podemos esquecer das bursas, né, que são importantes para o amortecimento, né, desses impactos, diríamos assim, né, assim como preservação dos outros tecidos moles. Porém, né, a sua sobrecarga, né, a sua movimentação, onde há um impacto sobre elas, leva também a possíveis danos das bursas, né, podendo gerar as chamadas bursites. E falando um pouquinho das estruturas ligamentares, né, a gente vai destacar aqui, né, uma outra imagem, né, que a gente pode ver num corte frontal, o deltoide aqui na parte mais externa, o músculo, né, supraespinal, aqui assim, e aí a gente pode ver, né, a bursa subacromial, o tendão do supraespinal. Então, aquele movimento que eu mostrei para vocês, né, com a abdução, por exemplo, ela poderia e pode certamente gerar um estresse grande nessas estruturas, né, de compressão, né, podendo ocasionar lesões ou inflamações nessa região, tá? Também a cabeça longa do bíceps, né, levando a melhor estabilização da articulação. Lembrando que a cabeça longa do bíceps, ela tem a sua origem, né, aqui junto ao lábio glenoidal, então no tubérculo supraglenoidal aqui da sua escápula, tá bom? Muito bem. Bom, portanto, né, necessária estabilização da articulação, não apenas, né, portanto, dos estruturas ligamentares, cápsula articular, né, tendões, mas também dos músculos, né? E aí vamos destacar os músculos mais profundos, especificamente, são os músculos que compõem o tal do manguito rotador, que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala para vocês, ó, fortaleça os músculos do manguito rotador, fortaleça os músculos do manguito rotador, mas o pessoal só quer saber de fazer o supino, né? Os puxadores, nem nada do manguito rotador, tá? Mas é importante a gente reforçar a importância deles, né? E quais são os músculos que, na verdade, compõem o manguito rotador? Nessa parte anterior aqui, o músculo subescapular, depois o músculo supraespinal, o infraespinal e o redondo menor, que a gente vai falar, né, brevemente. Manguito porque parece uma pequena manga, né, ali, né, de estruturas tendíneas. Contudo, vocês podem observar que fica desprovido de proteção essa parte superior, né, entre o músculo subescapular, né, e o músculo supraespinal, e a parte inferior, né, da articulação, músculos locais de maior possibilidade, na verdade, de fragilidade do ponto de vista da estabilidade, tá? Muito bem. E aí nós temos, né, como a gente falou, esses 4 músculos, né, que eles têm um papel importantíssimo na estabilidade ativa nessa articulação,
Por outro lado, né, você tem maior chance de lesão, principalmente em jovens atletas, né, que fazem levantamentos, né, de peso acima da cabeça, né, aqueles que trabalham com muitos arremessos, né, ou seja, atletas de beisebol, de handebol, por exemplo, de vôlei, né, os próprios lançamentos do atletismo ou do paraatletismo, por exemplo, podendo gerar, né, lesões na estrutura, principalmente do tendão do supraespinal, tá? Existe uma alteração degenerativa dos tendões em idosos, principalmente a partir dos 40 anos, já começa a ter uma menor, né, parece uma menor irrigação das estruturas, levando a maior possibilidade de degeneração dos tendões. Lembrando também, né, ainda, da questão da própria sarcopenia, né, nos idosos, que leva à diminuição, né, segundo o Consenso Europeu de Sarcopenia, da função e da força muscular acompanhada da diminuição da massa muscular. Então, quando a gente pensa em massa muscular, a gente geralmente pensa em massa muscular de membros inferiores, né, mais robustas, maiores, mas essas estruturas também acabam sendo acometidas dessa diminuição da função e da força, favorecendo, por exemplo, as luxações, né? Uma vez gerando uma luxação, ou seja, né, você perdeu a integridade na cabeça do seu húmero, ela saiu da cavidade glenoidal, você tem com isso um estiramento das estruturas ligamentares, ou seja, perde-se, portanto, né, a fase elástica dessa estrutura, chegando e atingindo uma fase plástica, portanto, ocasionando possibilidade de uma segunda, terceira luxação, né? Então, lembrando fortemente, né, que não devemos, né, negligenciar o fortalecimento desses pequenos músculos, que são os músculos do manguito rotador, né? E aí temos aí destaque, né, o supraespinal, como eu falei já anteriormente, destacado aqui. Então, ele está sobre a espinha da escápula, né, e vai se ligar especificamente aqui ao tubérculo maior do húmero, né, sendo um dos responsáveis não simplesmente pela estabilização dessa articulação, mas também pelo movimento de abdução, né, o movimento de abdução. Muito bem. Seguindo nessa ordem, né, de cima para baixo, superior para o inferior, uma vista posterior aqui, temos ainda um músculo infraespinal, portanto, está abaixo da espinha da escápula, né, localizada na fossa infraespinal, e ela também tem a sua inserção, né, no tubérculo maior. Assim como, né, aqui a gente tem uma boa visão disso, assim como o músculo redondo menor, né? Então, vocês podem observar aqui a sua origem na escápula, a sua inserção no húmero, mas nunca esqueçam, pessoal, que esse músculo, né, que esses músculos eles vão fazer, por exemplo, né, os dois, né, o infraespinal e redondo menor, a rotação externa ou lateral do húmero, mas para isso há necessidade de uma estabilização da sua escápula. Ela não vai ficar solta aí, né, gente? No momento vai contrário, tá? Então, lembrando que isso acaba sendo muito importante. Olha que interessante. Então, quando você fala em músculos que fazem a rotação, né, lateral, externa aí do seu húmero, né, ou da articulação glenohumeral, aí você tem praticamente só esses dois músculos, né? O deltóide na parte espinal, ele também, né, tem um importante papel, mas são músculos pequenos eles, né, comparado com músculos grandes. E a gente vai ver que, por exemplo, peitoral maior, o latíssimo dorso, são músculos, são potentes, grandes músculos que fazem a rotação interna, né? E com isso você vai gerar um grande desbalanço, né, nessa proporção entre músculos agonistas e antagonistas. Por isso, eu reforço a importância, né, do fortalecimento desses músculos aí. E aí nós temos, por exemplo, né, uma ideia, por exemplo, pegar, né, fazer um elastic band aqui, uma faixa elástica, e aí você pode fazer exercícios aí de rotação externa, né, de rotação externa, por fortalecimento específico aí dos músculos, né, do manguito rotador, em específico o redondo menor
e o infraespinal. Tá? Então, lembrando dessa importância, né, da preservação, não dos músculos apenas, mas também da própria articulação. Temos o subescapular, que a gente falou anteriormente, ele está na parte anterior, tá? Então, ele está aqui na parte anterior, na fossa, né, subescapular da sua escápula, e tem a sua inserção no tubérculo menor do seu úmero. Portanto, é um músculo que é próprio para realizar a rotação interna. Então, mais um músculo para fazer a rotação interna, entendeu, gente? Se você tem outros músculos, mas esse é mais um para fazer rotação interna. E temos ali aqueles dois pequenos para fazer a rotação externa. Tá? Portanto, atenção a essa condição dos arremessos, né? Quando a gente pensa, né, nessa movimentação de arremesso, seja, por exemplo, no beisebol, no handball, né, no vôlei, né, ou nos lançamentos do atletismo, o que acontece? Quando você faz a movimentação, deixa eu retomar aqui, deixa eu tirar aqui um pouquinho essa apresentação, né? Então, quando você faz aqui a movimentação, já pegar a bola de beisebol de verdade, gente. Então, quando você faz essa movimentação aqui, né, de preparação do movimento, você faz essa rotação externa de forma vigorosa, né? Quando faz essa movimentação externa de forma vigorosa, o que acontece? Você tem uma torção nas estruturas, uma torção nessas estruturas ligamentares, né? Principalmente o ligamento glenohumeral inferior e médio, né? Proporcionando, por exemplo, uma tendência, uma força, né? Fazendo com que a cabeça do úmero tende a ele de forma anterior, né? Tende a ir numa força para a parte anterior, fazendo deslocamento anterior, portanto, podendo gerar, inclusive, lesões na estrutura articular nessa parte anterior e inferior. Pô, mas será que é só isso? Não é só isso, né? Por isso que eu estou reforçando a importância do fortalecimento. Aí você fez isso, né? Levou a esse estresse anterior na cavidade glenoidal, e especificamente na articulação. Por outro lado, você vai fazer o quê? Vai fazer a movimentação do arremesso, né? Desse arremesso. Esse arremesso vai gerar uma rotação interna. Essa rotação interna é uma rotação muito vigorosa, com alta velocidade, podendo chegar a 7.000 graus por segundo. Né? Lembrando que, por exemplo, o isocinético, quando a gente faz o teste lá, ele trabalha lá em torno de 300 graus, né? 300 graus por segundo. Isso aqui é praticamente 7.000 graus por segundo. E, logicamente, se você faz essa movimentação, né, alguém tem que frear, né? Senão o negócio fica girando como se for um spinning, né? Então, o que acontece? Alguém tem que frear. Quem vai frear? Né? Aqueles músculos ali atrás, né? Os músculos do manguito rotador em específico, você tem ali, né, redondo menor e infraespinal, né? E nesses momentos, né, se você não tem um bom fortalecimento, eventualmente, você acaba proporcionando uma maior possibilidade de dano nessas estruturas. Né? Então, lembrando que, né, lesão a gente tenta evitar, mas nem sempre é possível, mas, nesse caso, certamente, né, a importância de você, né, lembrar desse fortalecimento se faz extremamente importante, tá? Aqui, voltando. Muito bem, né? Então, se vocês forem olhar a imagem que eu apresentei agora, vocês vão ver que tem uma setinha em preto, né, demonstrando para onde essa força, né, ela é gerada, né, para a cabeça do úmero, né, a parte anterior da cavidade glenoidal, tá? Para isso, né, a gente até fez um trabalho de iniciação científica do Eric, onde a gente fez, por exemplo, determinou o pico de torque, na verdade, de rotação interna e externa de powerlifters, né, o pessoal do levantamento básico, e conseguiu também determinar a correlação, a boa correlação, na verdade, né,
entre a movimentação dinâmica, na ação concêntrica, versus a isométrica, proporcionando uma possibilidade de utilização de outros equipamentos, por exemplo, para determinar a questão do próprio equilíbrio entre a musculatura agonista e antagonista. Tá? Então, é um artigo que saiu agora, 2021 para 2022, e foi do aluno de iniciação científica, que foi do Eric, que teve bolsa, inclusive, FAPESP para esse trabalho. Aí, dando continuidade, outros músculos também que têm importância, especificamente, na questão da estabilidade articular, é o próprio córaco braquial, que tem a sua origem no processo coracoide e a sua inserção no úmero, sendo capaz de realizar a flexão, a estabilização dessa articulação e também movimento de adução. Então, aqui o córaco braquial sozinho, onde vocês podem observar a sua origem. Eu sempre falo para os alunos, pensam onde está a origem, gente, pensam onde está a origem. Ou seja, o segmento, ele sempre vai na direção do ponto fixo, da origem. E aí temos aí o deltoide, E aí o deltoide, ele é dividido em parte clavicular, parte acromial, ou seja, isso em função justamente da origem, deste músculo. Lembrando que todos eles têm a mesma inserção lá na tuberosidade deltoide, do seu úmero. Então, parte clavicular, origem, clavícula, muito bem. Acromial, acrômio. E parte espinal, na espinha da escápula. Portanto, nós temos aí um músculo que tem 3 partes, a gente vai falar a parte anterior, lateral, posterior, o médio e posterior, e tendo características específicas. Então, o deltoide como um todo, qual que é o principal movimento que ele faz? É a chamada abdução. Então, a abdução é o clássico. Então, na verdade, quando a gente vai na academia, o pessoal fala vou fazer um treino de ombro, Às vezes, o que ele quer fazer não fazer menção ao treino do deltoide, na verdade, O ombro é da articulação. Então, é o músculo deltoide que você quer treinar. E, logicamente, tem essas particularizações em referente ao movimento da parte clavicular, que realiza, especificamente, a movimentação de flexão e a adução horizontal. A parte acromial, ela tem, pela sua característica em relação à origem e inserção, a possibilidade maior de realizar a abdução. E temos a parte espinal, que está na parte posterior, portanto, um dos músculos, uma parte do músculo responsável pelo movimento de extensão, e abdução horizontal. A abdução horizontal. A abdução horizontal. Então, você vê que o deltoide na parte espinal é referente ao deltoide na parte clavicular, eles têm ações antagônicas ali na movimentação no plano transversal, no plano transverso, especificamente. Peitoral maior. Peitoral maior, como vocês conhecem, é um músculo grande, que tem a sua característica, com a estrutura, com a origem na parte clavicular e também na parte externo-costal, do externo para as costelas, Do externo para as costelas. Então, é um músculo muito grande, potente, que o pessoal sempre lembra desse músculo na segunda-feira, que é o dia do supino, Então, músculo peitoral maior. Lembrando que na parte clavicular, que a gente estava falando agora, ele é um músculo específico, já que a sua origem é na clavícula, pela movimentação de flexão, de flexão. Então, tanto é que se a gente fizer uma força, na parte distal aqui da sua mão, você vai perceber, que a musculatura, não simplesmente do deltoide na parte clavicular, mas o peitoral maior na parte clavicular, tem uma ação, através da palpação, tá? Então, olha que interessante, o peitoral maior, é um músculo que tem uma ampla, eu diria, você tem um repertório de movimentos enorme, podendo realizar, por exemplo, nessa questão
a flexão, né? Você pode, na parte externo-costal, né, a extensão, o peitoral maior como um todo, a adução horizontal. Ele também é um músculo potente para fazer o quê? A rotação interna, né, a rotação medial. Então, você percebe, por exemplo, que o peitoral maior ele tem uma movimentação ampla aí e importante. Bom, indo desses músculos grandes, temos então o tal do latíssimo do dorso, né, que é um músculo muito grande, muito potente, que também, né, apesar de ter a sua origem na parte posterior, a sua inserção é na parte anterior do húmero, tá, gente? Por isso que ele é um músculo também potente para fazer a rotação interna aqui do húmero. Então, aqui nesses pontos em vermelho, vocês podem observar, né, que ele tem a sua origem, né? Então, nas espinhas das vértebras, aqui, né, no ilho, nas costelas, tá vendo aqui? Então, né, tem uma parte também que fica na escápula, né, e a sua inserção na parte anterior, né, aqui em azul, né, na parte anterior. Muito bom, né? Então, quando você pega o latíssimo do dorso, quais são os movimentos que nós temos classicamente, né? Ele é um grande responsável pela adução, né? Grande responsável pela adução, mas lembra lá, que adução que eu estou falando, né? Essa adução que eu estou fazendo é uma adução de ação excêntrica do deltóide. Eu estou falando de uma adução, por exemplo, fazendo uma barra fixa, né? Cadeia cinética fechada, segurando lá em cima, e aí o meu corpo vai em direção, né, superior. Então, nessa movimentação de adução do meu ombro, um grande, né, importante, na verdade, alvo é o latíssimo do dorso. O que mais que o latíssimo do dorso ele é responsável, né, pela ação? A própria extensão e hiperextensão. O que mais? A rotação medial, né? E ainda ele pode fazer movimento de depressão, né? Ele pode ajudar na depressão da escápula aqui também. Indiretamente, ele também ajuda na depressão da escápula, que também é importante quando você faz a transferência, né? Por exemplo, de um local para o outro, da cadeira de roda, por exemplo. Então, vocês percebem quão grande, né? E quão importante é, né, esse músculo lá de cima do dorso, né? E é muito importante. E aí você me pergunta, mas esses pullover, né? Ele trabalha peitoral ou latíssimo do dorso? Os dois, gente. Trabalha os dois, tá? Peitoral e latíssimo do dorso. Tendo, né, uma predominância aí no peitoral maior, tá? Só para a gente tirar essa dúvida. E o redondo maior. O redondo maior, olha lá o redondo maior, olha que interessante, né? Ele tem a sua origem também na escápula, na borda inferior da escápula, só que a sua inserção, né, se dá na parte anterior do húmero, como vocês estão vendo aqui na figura do lado direito de vocês, né, lado direito de vocês. Portanto, quando você fala especificamente do redondo maior, né, ele praticamente tem os mesmos movimentos, né, do latíssimo do dorso. Então, eu sempre brinco com o pessoal, como é que eu faço para não esquecer ou diferenciar, pelo menos, a função do redondo maior para o redondo menor, né? Lembrando que o redondo menor faz parte ali dos músculos do manguito rotador. Mas o redondo maior fala assim, latíssimo do dorso. Lembra que antigamente o pessoal chamava de grande dorsal? Então é grande, maior, né? E aí vamos para o redondo maior, né? Então eles trabalham lá em parceria, o latíssimo do dorso com o redondo maior, né? Então o redondo maior também realiza os mesmos movimentos, certamente, né? Tem uma menor, em menor magnitude comparado com o latíssimo do dorso, mas também tem um papel importante, né? Lembrando que, por ter a sua origem na escápula, necessita também de uma estabilização da escápula através, por exemplo, dos músculos romboide, né? Maior, menor, assim como o trapézio, né? Na parte transversa ou na parte ascendente e descendente, dependendo dos movimentos, tá? Muito bem, então, quando você fala do redondo maior, né? Retomando, o que ele faz ali, né? Ele vai também realizar extensão, né? Movimento de adução
e a rotação, né, medial na articulação do ombro. Tá? Mais um, hein, gente? Mais um da rotação medial na articulação do ombro. Por isso que é chamado, né, de pequeno colaborador do latíssimo do dorso. Né? Por isso que é chamado de pequeno colaborador do latíssimo do dorso. Bom, chegando ao final, né, aqui estão as referências bibliográficas da nossa aula de hoje. E para as atividades, acessem aí, então, né, através do seu celular, o QR Code. Que dessa forma teremos, então, né, a aula prática, o que faremos na aula prática, no dia de hoje, de análise, assim como uma revisão referente à movimentação de outras estruturas, tá bom? Muito obrigado.